No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. Em Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também para você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, e também em todas as nossas plataformas digitais. Uma boa segunda-feira para todo mundo, bom início de semana. Eu quero que sua semana seja incrível e para isso depende de você, hein? Pensamento positivo nesta segunda-feira, logo para amanhã, que eu tenho certeza que tudo aí vai dar muito certo. Olha, hoje eu começo aqui falando sobre a Associação Atlética Iguaçu. Finalmente terminou a novela, hein? Quem matou Odete Roitman? Não é nada disso. É a novela da Associação Atlética Iguaçu, onde será o jogo do Iguaçu. Será em Maringá, será em Cianorte. Agora sim, o jogo será em Cianorte no sábado que vem, dia 12, às 15h30, Iguaçu e Galo Maringá, lá em Cianorte. Bacana, né, gente? Um campo neutro aí, nem para a equipe do Galo, nem para o Iguaçu. Então, isso eu acho que quem ganha com isso é a Associação Atlética Iguaçu. Hoje, segunda-feira, o Iguaçu não tem atividades na parte da manhã. O time da Associação Atlética Iguaçu, os jogadores vão descansar na parte da manhã. À tarde tem um físico e técnico lá no Estádio Municipal Antíoco Pereira. Amanhã, terça-feira, academia de manhã, tático à tarde. Quarta-feira, tático de manhã, tático à tarde. Na quinta-feira, tático no Antíoco Pereira, à tarde não tem atividades. Na sexta-feira, logo na parte da manhã, já acontece a viagem do Iguaçu até a cidade de Cianorte. A chegada lá em Cianorte deve se dar lá por volta das 16h30. Aí no sábado, os jogadores vão estar concentrados na parte da manhã e às 15h30, então, esse jogo contra a equipe do Galo Maringá. Mais informações, claro, a gente vai trazendo a todo momento aqui na programação da Rádio Jovem Pan. O técnico Richard Malca tem praticamente todos os jogadores à disposição, é claro, né? Menos o Sorbara, né? Que teve aquela fratura na tíbia, e também outro jogador é o Rogério. Então, esses dois jogadores são dois jogadores que não estão à disposição. Tem mais jogadores que chegaram, todos estão à disposição do técnico Richard Malca. Falar do futebol, o Clube do Porto agora, gente, porque começou neste final de semana o Campeonato Catarinense Sub-21. O Porto estreou contra o Guarani de Palhoça, aqui no estádio Armando Sartre, em Santa Rosa. Comecinho do jogo, o Porto até que foi bem, gente, né? Muita confusão, jogadores expulsos aí dos dois lados. A equipe do Guarani fez 1-0, o Porto foi lá e empatou, mas acabou levando então o segundo gol. E eu conversei com dois atletas, primeiro com o atleta, né, com o Andrei, goleiro do Porto, depois com o técnico Tuta. Primeiramente com o Andrei, né? Falei pro Andrei, ele não teve culpa, gente, dos dois gols que levou. Aliás, um bom goleiraço aí, o Andrei, do Futebol Clube do Porto. Como eu disse, o primeiro foi uma falha da zaga, e eu perguntei então para o Andrei, jogo pegado, jogo difícil para o Futebol Clube do Porto, que foi ali resolvido nos detalhes, não foi isso, Andrei? Tudo bem? Sim, o nosso trabalho ele é árduo todo dia. Isso
Isso nós já sabia que o jogo ia ser bem difícil contra o Guarani de Palhoça. Cometemos alguns erros, mas vamos trabalhar forte essa semana. Vamos ter 2 semanas de descanso até o jogo contra a Juventus de Araguá. E vamos em busca da vitória. É só o primeiro jogo do campeonato, não tem nada perdido. A equipe é muito, muito boa, a nossa equipe. Trabalha forte, tem uma mentalidade vencedora. E nós vamos em busca da classificação do Campeonato Catarinense Sub-21. Agora, Andrei, ali no finalzinho foi uma pressão do Porto, por pouco não saiu esse gol aí de empate. O futebol ele é detalhes, mas essa semana nós vamos trabalhar esses detalhes para chegar no próximo jogo e não cometer os mesmos erros. Conta pra gente, Andrei, quantos anos você tem e você é de onde? Meu nome é Andrei, eu tenho 17 anos e sou de Campos Novos, Santa Catarina. Já jogando nesse Sub-21. Então essa equipe tem muito que melhorar e vai melhorar com certeza, né, Andrei? Com certeza, nós vamos trabalhar ainda mais, fazer o que for preciso para conseguir a classificação para o Porto. Obrigado, Andrei. Obrigado. Tá aí então, conversando com o Andrei, goleirão do Futebol Clube do Porto, goleiraço, gente. E detalhe, hein? 17 anos. E ontem o Porto tinha vários jogadores de 16, 17 anos em meio a um Sub-21. Não sei se isso é bom, gente, porque até o Tuta, quando conversa com a gente, fala sobre isso. Então, acho que a gente vê aqui o teto ali da equipe do Guarani, o teto de idade da equipe do Guarani de Palhoça, os jogadores eram já mais velhos, jogadores mais rodados. E eu conversei com ele também, o técnico Tuta, que falou dessa estreia do Futebol Clube do Porto e apesar, Tuta, da derrota, o time até que foi bem no primeiro jogo. Tudo bem, Tuta? Olha, que a gente trabalhou na expectativa também de fazer um bom trabalho, fizeram alguns erros individuais que não pode ter e teve, né? Então, os erros individuais acontecem, mas a gente tem que colocar isso daí, que essa é uma preparação para o profissional, né? Então, a gente vai conversar bem com o grupo, tem umas coisas que eu não gostei, mas é claro, né? Hoje perdemos até pênalti, né? No mínimo seria um empate, mas enfim, vamos agora pensar no próximo jogo. Agora, depois de sofrer o gol de empate ali, você colocou o time para cima, por muito pouco não saiu esse gol de empate, né, Tuta? Nós estávamos com uma a mais, mesmo sendo expulso o nosso, nós estávamos com uma a mais e tentamos trabalhar ela, mas assim, o nervosismo de alguns são muito jovens ali, né? Eu tenho jogadores aí de 16 anos que entraram, então são... Mas assim, é aquele negócio, eu gosto de ver esses atletas porque eles treinam o dia a dia com o pessoal, então eles têm que já estar sendo espetado, que a gente diz, né? E assim, eu gostei. E em geral, fora os erros, né? E a derrota também, que pelo menos no empate seria mais justo para nós. Tem mais reforços para chegar para esse Sub-21 ainda, Tuta? Tem um goleiro, o atacante nosso está machucado, não caiu no bid também, está machucado. Voltou agora, sexta-feira, a gente fez o teste com ele, mas deu uma segurada neles daí para não perder ele para o campeonato todo. Aí tem um atacante, né? Tem mais o colombiano pelo lado, o time colombiano forte. Eu acho que com eles o placar seria bem diferente hoje. Tuta, aproveitando, né, aqui, falando um pouquinho também sobre aqui o estádio Armando Sarti agora, né? O torcedor é do Porto apreensivo, né? Se vai dar tempo ou não desse estádio ficar pronto, então. Segura aí um pouquinho, Tuta. A gente vai mostrar até mesmo aqui o estádio, né? Como está as arquibancadas, né? Aqui, então, vai ser aumentado as cabines ali de imprensa, né? Serão aumentadas, terá que ser feito também aqui no módulo esportivo um local para a torcida visitante e são aí também uma cobertura sobre esta arquibancada principal. Isso que está pedindo então a Federação Catarinense de Futebol, essas melhorias estão sendo pedidas então pela Federação Catarinense de Futebol. Nessa arquibancada, portanto, principal deve ser feito uma cobertura, né? E a torcida, né, Tuta, para que possa ser feitas essas melhorias, para que o Porto mande seus jogos aqui então no Armando Sarti, que é a casa do Porto, né? Não, com certeza. O prefeito deve ter conversado com o Crispim, diretor da federação, estiveram na reunião aí, né? E pelo que eu sei, está tudo certo. Vai ter a cobertura, a arquibancada nova e a cobertura também, né? E além vai dar um trato no gramado também. Porto joga onde agora, Tuta, e quando? Agora dá uma folga na segunda rodada, daí na próxima rodada jogamos lá em Jaraguá, contra o Juventus.
Então não tem para onde correr. Todo Não, jogo é um jogo difícil, hein, Tuta? Vamos pegar esses times tudo de primeira divisão, né, que caíram, mas é o que mantém uma base boa. Mas assim, é que eu falo, é importante para esses meninos aqui, até para a gente ter uma noção do que eles vão desenvolver até no profissional, né? Então, é o que a gente quer mesmo para isso daí. É claro que a gente vai vender caro, todo jogo a gente vai vender caro, né? Então, a gente vai buscar alguma coisa daí. Obrigado, Tuta. Valeu, Marcão, um abração. Tá aí, gente. Conversa então com o técnico Tuta, técnico e também gestor da equipe do Futebol Clube do Porto. Primeiro jogo aí do Futebol Clube do Porto aqui em Porto União. Vitória da equipe do Guarani de Palhoça pelo placar de 2-1. O Porto tem, como disse o Tuta, aí, jogadores ainda para estrear, jogadores que não estrearam ainda. E deve ficar esse time ainda um pouco mais forte. O Porto não fez um jogo ruim, não, mas começar com derrota dentro de casa não é legal. E para quem está no YouTube, nos acompanha com imagem aí, nós fizemos as imagens lá do Armando Sarti, a gente viu que existe já uma movimentação lá, já estão trabalhando neste momento no estádio, o estádio que precisa ser feito aí, uma cobertura na arquibancada principal, um local para visitantes, com banheiro e tudo mais, também aumentar as cabines de imprensa e, como falou o Tuta aí, a Prefeitura de Porto União já deve entregar o estádio até o início do Campeonato Catarinense da segunda divisão. Lembrando mais uma vez que o Porto este ano disputa a Série B, a segunda divisão do Catarinense. O Porto não joga então nesse final de semana, dia 12, nem dia 13, domingo. Joga na outra quarta-feira contra o Juventus de Jaraguá. E aí no domingo já tem o Tubarão fora de casa. Então, quarta-feira em Jaraguá do Sul e depois na próximo domingo joga lá em Tubarão contra a equipe do Tubarão. Como eu disse na matéria aí, é só jogão, é só jogo difícil, gente, não tem realmente para onde correr. Campeonato Brasileiro da Série B começou nesse final de semana. Vamos aos resultados então. Goiás 1, Amazonas 0, Paysandu 1, Atlético Paranaense 2, começa com tudo aí. O Atlético Paranaense, primeira vitória. Criciúma 1, Operário de Ponta Grossa 2, Curitiba 1-0 no Vila Nova, CRB 1-0 no Chapecoense, América Mineiro 1-0 na equipe do Botafogo de São Paulo, Ferroviária 1-1 com o Remo, Volta Redonda 0, Cuiabá 1 e também o Avaí empatando com o Novo Horizontino em 1-1, jogo na ressacada ontem. E hoje termina a primeira rodada com Atlético de Goiás e Atlético de Minas Gerais, fechando essa rodada hoje, então, às 19 horas. Campeonato Brasileiro também, na Série A, teve a sua segunda rodada. No sábado, Corinthians 3, Vasco 0, Ceará 2-0 no Grêmio, Botafogo 2-0 no Juventude. Ontem, Fluminense 2, Red Bull Bragantino 1, Atlético Mineiro e São Paulo ficaram no 0-0, Mirassol 1-1 com Fortaleza, Internacional 3, Cruzeiro 0, Vitória 1, Flamengo 2, Sport 1, Palmeiras 2 e Santos 2, Bahia também 2. Resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. E ontem a Jovem Pan levou todas as emoções para você deste jogo, Vitória 1, Flamengo 2, com toda a equipe esportiva, Rádio Colmeia e também Rádio Jovem Pan. E lembrando, né, gente, eu falei agora há pouco de Associação Atlético Iguaçu e Galo Maringá, lembrando que nossa jornada esportiva começa às 14h30 no próximo sábado, lá direto do estádio Albino Turbay, em Cianorte, para o jogo entre Galo Maringá e Associação Atlética Iguaçu. Falar de futsal agora, gente, teve novamente aí as equipes de futsal de nossas cidades em quadra neste final de semana pela Série Bronze. A equipe da Cal foi até Bituruna jogar com a DAB Bituruna. Jogo bom, jogo equilibrado, Bituruna 3, a Cal 2. Por muito pouco a Cal não conseguiu o empate neste jogo. A Cal volta agora à quadra no próximo dia 12 de abril para enfrentar a equipe do Prude, do Prudentópolis, que até aqui é uma das melhores equipes dessa competição, uma das equipes que mais investiu dentro deste grupo da Cal e também da Esfinge. E falando em Esfinge, a Esfinge jogou em casa, no estádio, ou melhor, no ginásio Israel Pastucci contra a equipe do Atlético de Teixeira Soares e perdeu pelo placar de 4-3.
Veja aí mais um jogo equilibrado nesta competição. No próximo sábado, dia 12, a Esfinge vai até Campina do Simão para enfrentar a equipe do Atlético Campinense. Duas rodadas e 2 derrotas, então, das nossas equipes, as equipes aqui de União da Vitória na Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Gente, para encerrar aqui o nosso Jovem Pan Esporte dessa segunda-feira, já imaginou você aí no estresse do seu trabalho viajar? E não tem coisa melhor do que viajar. Imagine você viajar então com tudo, né? Com café da manhã, com almoço, com jantar, com piscina, com academia. Isso se você viajar em um navio, isso mesmo. Viajem suas férias em um navio. Já imaginou você ter a sua saída do porto de Itajaí, aqui em Santa Catarina, ir para Montevidéu, Buenos Aires, Santos e também voltar aí a Itajaí por apenas R$ 387 mensais? Isso seria 12 vezes de 387 mensais para conhecer a capital do Uruguai, Montevidéu, também a capital da Argentina, Buenos Aires, conhecer o Porto de Santos e fazer essa viagem aí com tudo incluso, gente. É bom demais. Fale com a dona Herta, então, lá no Posto Iguaçu. O telefone da dona Herta é o 3522-2149 ou o WhatsApp 4299941-9820. A dona Herta não tem só essa viagem, não. A dona Herta também tem uma viagem que é pelo litoral brasileiro, Santos, Búzios, Salvador e Maceió, com tudo incluso, né, gente? Refeições, teatros, shows, piscinas, jacuzzi, tudo isso e muito mais. 12 vezes de R$ 374. Mas para você ter mais informações, você também senta com o pessoal, conversa para você conhecer essa viagem aí, que inclusive o Juliano já comprou uma, vai com sua esposa e com seu filho Anthony lá para a cidade de Buenos Aires, na Argentina, vai para Montevidéu também. O pessoal está comprando, gente. Então, não deixe para a última hora. Lembrando que essa viagem para a Argentina e para Montevidéu, ela sai dia 21 de fevereiro e volta dia 28 de fevereiro, tá bom? É uma viagem bem bacana. Abraço para a dona Herta, para o Maicon, para uma galera bacana aí do Posto Iguaçu, na rua 7 de setembro, em Porto União. Gente, as informações de hoje eram essas. Começamos uma semana aí importantíssima para o nosso esporte, porque nesta semana, no sábado, tem a estreia da Associação Atlética Iguaçu no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão. E você vai conferir tudo isso com a equipe esportiva Rádio Colmeia e também Rádio Jovem Pan. Abraço para você, Juliano, para você, Thiago, para você ligado aqui na nossa programação. A qualquer momento eu volto com muito mais. Até lá, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.